Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Cara, eu tava mexendo no celular e me senti tipo, sei lá, sabe quando vai começar alguma coisa? Você já viu o âncora de telejornal que tá meio perdido aqui, de repente ele volta? Fiz assim, eu ia começar a dar risada. Apareceu desse jeito, Eric? Será? Eu vou esperar, velho. Depois você confirma pra gente aí se aconteceu isso. Galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês já viram na thumb que nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, mas temos aí 2 recadinhos pra vocês, como vocês sempre sabem, e estão carecas de... Eu falei bem na hora que você botou a mão na cabeça. Isso aí é calvofobia. Calvofobia. Vocês estão carecas de saber. Eu Olha sou lá. calveludo. Que isso? Calveludo é quando o careca deixa o cabelo crescer. Ah, entendi. Tá ligado? Sobra um... Fica um fiapinho ali, Não, né? calveludo é aqueles careca que deixa tipo cabão de... Sabe? Meu Deus do céu. Vamos voltar pros recados. Galera, olha lá. Tira um print, tira uma foto aí do seu dispositivo, da onde você estiver assistindo ou ouvindo aqui o nosso episódio. Marca o @Físio Sem Limites no Instagram, que nós vamos repostar vocês. Isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho para sempre estar trazendo os melhores convidados para vocês. E também aqui na descrição, tanto do YouTube, do Spotify, qualquer outra plataforma que você esteja assistindo, nós estamos em 6 plataformas, sabia disso tudo? Não. E vai aumentar mais plataformas. Eu fiquei com medo ainda. de falar que sabia e você perguntar quais. Não ia fazer isso. Se fosse inverso, eu perguntaria. É porque essa parte é minha, né? Eu que faço toda essa parte operacional. Mas, turma, na descrição tem todos os nossos cursos, treinamentos, mas eu vou dar destaque para uma, que é a Fisiotube. O que é a Fisiotube? Fisiotube é uma plataforma com mais de 1.500 exercícios explicados e demonstrados, inclusive pode ser que nesse momento já tenha exercícios bem mais que 1.500, mais de 2.000, onde você vai aprender não só uma variação, uma dinâmica de atendimento, como você vai ter inúmeras ideias e protocolos que você pode aplicar com seus pacientes. Lembrando que a plataforma tem integração ao WhatsApp, então você seleciona os exercícios e envia para o seu paciente, deixando o valor da sua sessão muito mais atraente, né? E quando o valor sobe, o preço vai lá e se aproxima também do valor e você pode subir aquele preço que você cobra. Perfeito. Então, galera, é isso. Esses são os recados. Eu ia perguntar para o professor Ricardo com quem que nós estamos aqui, mas vocês sabem, vocês que acompanham a gente, sabem que ele erra os nomes quando é um nome 80 diferente. e poucos episódios, eu devo ter acertado, sei lá, 2, sabe? Mais ou menos isso. Acertou o Silva. Acertei João Mendes. Acertou meu nome. Nós estamos aqui com a fisioterapeuta Elisa Pilarski. Olá, pessoal. Tudo bem? Ele mandou certo, Pilarski? Pilarski. Eu falei certo. Pilarski. Isso. Tem um Rzinho ali. Tem um Qual que é a R. origem do nome? É polonês. Ah, show. Polonês direto ali. Mas os seus pais são poloneses, os avós, qual que é o grau de parentesco aí? Meus avós, parte de pai e mãe, vieram de navio na Polônia durante a guerra, de lá pra cá. Então ainda não tem uma mistura brasileira na família. Não tem? Não tem. Todo mundo Porque já veio todo mundo de lá. Exato, polonês e ucraniano. E o seu, João? Acho que tudo um pouco, não sei. Hã? Não sei. Minha mãe diz que é portuguesa, outra parte fala que é indígena, e depois minha avó falou que tem uma parada meio leste europeu lá não sei da onde. Sempre tem, né? Sempre tem. É porque meus avós têm olhos bem clarinhos, são bem loirinhos, mas daí misturou o resto, né? Os filhos e gerou a gente. E você, Ricardo? É tudo da Itália. Ah, italiano. Eu tô arrumando até a cidadania italiana da Lili agora. What doing? Já vi esse meme, né? Não. Vou te mandar, é muito bom. Manda aí. Mas é tudo da Itália. Acho que tem, se não me engano, 25% espanhol, que é da avó materna. As outras partes, todos os outros são todos italianos. Eu sou BR, é isso aí. É isso. Eu sou BR. Você é índio? Não, porque pode ter, não tô zoando não. Indígena. Indígena. Deve ter alguma coisa. Segundo minha mãe, sim. Boa. Mas aí que é legal. Uma mistura boa, né, gente? Estamos misturando aí. Queria também ter. Então, hoje o podcast ele é sobre isso, ele é sobre O pessoal já viu na thumb que é sobre isso, Paralimpíadas. Esporte paralímpico, né? Vamos lá. Elisa, até a gente já sabe agora toda a sua origem, né? Mas a gente quer saber um pouquinho mais da sua parte profissional. Quem é a Elisa? Se apresenta para o pessoal. O pessoal, sou a Elisa, então, eu sou de Santa Catarina, sou de Chapecó, fiz faculdade na Universidade Regional de Blumenau, fiz meu mestrado em Passo Fundo, envelhecimento humano, fiz a parte de cardiorrespiratória também, voltada para a parte esportiva em Curitiba, e que foi a minha vinda para cá, que eu entrei no doutorado, passei na parte dos testes ali do INCOR, e nisso vim para São Paulo, só que daí
mudou totalmente o meu rumo, porque eu comecei mais uma pós no NAR também, sobre a parte atlética lá dos atletas. Conheci o pessoal e acabei entrando na seleção brasileira. Então, são várias partes de estudo que me trouxe a parte esportiva junto aqui a São Paulo. E o doutorado você chegou a concluir, não? Putz, não. Foi no meio, assim, não sei se vocês lembram naquela época que foi cortada as bolsas do O Ricardo deve lembrar Lembro, melhor. total. Foi dessa parte, daí eu falei, tem que me sustentar de alguma forma. Daí eu comecei a trabalhar e fazer uma pós independente e infelizmente as coisas estavam assim nessa época que a gente não tinha bolsa para se manter em São Paulo, né? Não, as boas pesquisas, elas... Nossa, na verdade, se o pesquisador merecer o triplo do que a bolsa No mínimo. quanto mais sem bolsa, sem chance, sem chance. É complicado. Hoje, com o valor da bolsa, eu já acho que é sem chance. Então imagina 100, chegando em São Paulo, começando tudo, não deu, mas um dia irei continuar. Os meus professores sempre falam, você vai voltar um dia? Eu falei, com certeza. Deixa eu mudar o foco, quando eu acabar um pouquinho a seleção, as minhas outras coisas, assim, o esporte em si, a parte prática, quem sabe eu volte. Que não tem tempo para isso. E tem algum esporte específico que você trabalha mais? No começo, mudou? Como que foi? Eu trabalhava bastante com futsal, com a parte da Liga Nacional. Lá no Sul é muito forte, Santa Catarina é muito forte na parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na parte de futsal, onde eu comecei realmente com a parte esportiva. Daí eu trabalhei aqui também na parte do Corinthians, no futsal, ajudando a fazer bons trabalhos em cima disso. Daí depois eu comecei com o taekwondo e com o basquete. O taekwondo e o basquete foram as modalidades que eu mais trabalhei esses últimos anos. Isso aqui dá mais que 10 anos trabalhando nessas duas modalidades. Então tem experiência de sobra agora nessas modalidades. Como que funciona? Porque assim, você não teve na graduação, acredito eu, ou teve pouquíssimas aulas em relação ao esporte paralímpico, talvez. E acho que você não fez uma pós específica antes disso, né? Como que foi iniciar o trabalho com atletas paralímpicos? Assim, quais eram os desafios iniciais, né? O que você encontrou? Você falou assim, pô, essa é uma área que eu preciso me dedicar mais, estudar mais? Ou, nossa, não imaginava que seria assim. O mais legal de tudo é que a gente começou o Para-Taekwondo no Brasil. O técnico Alan Nascimento, que hoje é técnico da seleção brasileira, me chamou dentro da parte do NAR, que fazia, ele conhecia tinha um conhecido que me chamou, Elisa, trabalha com essa parte. Eu trabalhei uma época no Jungle Fight, aquela coisa que era pancadaria, sangue. Puta, animal. Então, eu gostava, assim. Foi uns 3 meses eu fui no Ibirapuera. Eu nunca tinha ido, é bem bacana. Não, chuva de sangue, mas você aprende um monte de coisa. Por isso que é bacana, assim. E daí eu comecei nessa parte, e eles falaram assim, não, olha, tem a Elisa que ela vai bem em lutas, tal, entende bem. E o Alan me chamou pra gente começar com o projeto para Taekwondo em São Paulo. Até o Natan, ele foi chamado e mais uns atletas que eram de São Paulo para a gente começar o projeto aqui. A confederação ainda não tinha o projeto e nisso o coordenador foi chamado em 2017. A gente começou em 2014. 2017, o coordenador, Rodrigo Feller, ele foi chamado para fazer parte da confederação e a gente fez parte da equipe da seleção. E o mais legal de tudo, assim, não foi QI. Quem estava na frente era a Natália Falavini, que hoje ela está dentro da questão da gestão do COB. Eu falo que eu agradeço muito ela, que tinha um monte de currículo para fisioterapeuta, e ela foi avaliando por quem ela achava que tinha qualidade, sem saber. Ela falou assim, gostei desse currículo, achei que ela tem competência, vamos avaliar ela. E ao desenvolver do trabalho dela, a gente vai ver como é que se fica, se sai, se a gente troca ou não. Eu acho isso super bacana. E deu que estou aí há muito tempo já. O que é COB? Comitê Olímpico Brasileiro, desculpa, né? Não, a gente sabe, né? Mas é bom passar pro pessoal, né? É só sempre a gente faz essas perguntas porque assim, são fisioterapeutas e estudantes ao longo do Brasil inteiro e que são de áreas diferentes, às vezes nem pensaram nem sabem que tem fisioterapeuta em Paralimpíadas, então é legal explicar. Não, desculpa. Não, que é isso. Quando a gente fala de... quando eu fiz pesquisa em natação paralímpica, eu lembro que eram 14 classificações, que iam desde das alterações físicas, né, e motoras, até as visuais, que mudavam classificações. Então era muito difícil fazer pesquisa, porque para você encher grupo o suficiente para ter 14 blocos. Como que funciona no Taekwondo? Você tem muita classificação? Como é que eles são? Como é que é essa divisão? E se tiver mais do que uma classificação, se rola alguns BO nas classificações, porque tem, né? Na natação tinha aquela, porque depende de como o cara é classificado, ele vai concorrer com pessoas mais desafiadoras para ele ou menos, né? Então, como que funciona? E até colocando uma coisa, você é chefe
de classificação, né? Nacional do Brasil, isso. E Mas é só no Para Taekwondo ou nas diversas modalidades? Não, no Para Taekwondo. Tá. Cada confederação tem a sua classificação funcional específica e que nisso é correlacionada ao IPC, que é, né, o Comitê Internacional Paralímpico. E eu não te respondi a questão que você perguntou do desafio de ser paralímpico, né? Eu acho sensacional. Eu adoro pensar fora da caixa. Eu acho que todos os fisioterapeutas que querem trabalhar com a parte paralímpica têm que parar com essa coisa de capacitismo, de achar que atleta que tem deficiência, é PCD, ai, nossa, mas é por isso que ganha medalha a mais. Gente, não. Tudo é alta performance. A partir do momento que você está ali, você está competindo com os melhores do mundo. Né? Então, você tem que pensar muito fora da caixa. Do taekwondo, você tem que pensar muito, porque eu já vou explicar das classes. A pessoa não tem um braço, um antebraço. Um antebraço, você tem um peso de um lado e do outro. Para você ter a questão do equilíbrio, você tem que trabalhar isso. O cara chuta com o pé, chuta com giro. Então, você tem que trabalhar. Tem escoliose, tem alterações posturais. Então, são várias coisas que a gente precisa trabalhar para fazer correção, para melhorar a potência daquele chute, para melhorar a base de apoio do atleta, para ele ter um equilíbrio melhor. Então, são coisas que, se a gente pega o taekwondo olímpico, você tem que moldar algumas coisas, corrigir algumas coisas. E ainda, por exemplo, assim, o atleta nasceu com dismielia, uma parte congênita. Beleza, ele vai saber crescer daquela forma. Você pega atleta que teve acidente automobilístico, perdeu um membro. Putz, se você ensinar esse atleta a trabalhar de uma forma diferente, que tinha atleta que era do jiu-jitsu, daí foi para o para taekwondo. Então, são coisas legais que você vai trabalhando com o atleta e desenvolvendo essa parte. É bem bacana. Uma coisa que... Uma reportagem eu vi, não lembro, faz muito tempo, que foi falar sobre esporte paralímpico, mas estava na parte de atletismo, propriamente, que você falou, não tem um membro, então muda o peso, muda a percepção, etc. Daí eles falaram, faz um exemplo, né? Corre com os dois braços colados, para ver se você corre da mesma forma que você correria com os dois braços soltos. Isso que você ainda tem a mesma proporção de peso, mas só de mudar o posicionamento, já muda completamente a biomecânica ali do seu gesto esportivo. Então imagina você não ter um membro, ou como você falou, algum tipo de deficiência, cara, altera demais. Não, total. Eu lembro que... eu vou falar uma coisa muito idiota. Eu lembro que a gente ficava correndo igual no Naruto. Também. Naruto, sabe? Eles correm com os braços pra trás. A gente achava que dava super certo, mas a gente era ruim. mas realmente muda a dinâmica. Mas isso você tem opções, né? Eles não têm tantas opções de variação. Não, é só pra você tentar ter entender o que eles passam. Né? Que obviamente é uma coisa completamente diferente, completamente desafiadora, perto de vista do que a gente pode fazer, né? E até não é simétrico, né? Sim. Já muda muito. Antes de falar das classificações, fala um pouco do capacitismo. Porque assim, você fala de coisas que você vivencia, ou você vê as pessoas vivenciando, mas a gente não, porque a gente não tá no ambiente, né? Por exemplo, essa questão que você falou, ganha mais medalha porque tem uma deficiência, né? O que você normalmente vê, assim, que você fala, puta, isso é muito bizarro? Não, então, essa questão de achar que atleta olímpico e paralímpico tem diferencial de rendimento, para mim isso não existe, porque são classes, claro, são coisas diferentes, mas você vê o Petrúcio, que tem a deficiência dele, que corre quase os mesmos segundos que o Usain Bolt, assim, se fosse ver. O cara é fora de série. Ele tem uma deficiência. E ele teve uma deficiência adquirida, né? Então, ele teve uma amputação, o menino do atletismo. E ele é fora de sério. E essas coisas que eu escuto, às vezes, são pessoas... Ou, por exemplo, assim, você está falando um negócio assim... mas então os atletas olímpicos... A gente foi até receber uma homenagem, o pessoal falando assim... os atletas olímpicos aqui de São Paulo ficaram em quinto. Pô, não é olímpico. Vamos aprender a falar certo, né? Primeiro você precisa saber falar o paralímpico, né? Para você crescer o movimento. Porque isso daí você começa já, tipo, nossa, olímpico, paralímpico, você não sabe diferenciar uma coisa da outra. O que é essa questão da medalha? A gente ganha mais medalha, sim, a gente tem mais classes dentro das modalidades do que no olímpico. Né? Mas assim, não é porque é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que as pessoas que ficam falando um negócio desse precisam realmente ir no CT, conhecer a parte de como é o treinamento. O nível competitivo do para taekwondo é igual ao do olímpico, tanto que as mesmas competições que tem no olímpico acontecem nos mesmos dias que o para taekwondo. Assim, a gente tem um mundial, é o olímpico e o paralímpico nas mesmas semanas. Então eles tentam unir para não ter essas coisas de o olímpico é mais difícil do que o paralímpico, sabe? Então, mas sempre tem, sabe? Essas coisas assim, tem um braço mais fácil. Porque não sei o que é mais fácil,
Sabe, assim, ai, nossa, sério, eu acho muito feio. Acho que as pessoas precisam melhorar um pouco mais. A gente é referência a nível mundial em esporte paralímpico. Então a gente precisa educar um pouco mais. A gente que é fisioterapeuta mais antigo, vocês que dão aula, para o pessoal entender um pouquinho mais assim, o quanto é legal trabalhar com o esporte paralímpico e que não é capacitismo. Não é um coitado, entendeu? Desculpa falar isso, mas é que tem gente que acha que é, né? Não, tem que ser dito isso, e tem que ser dito. Mas uma coisa que eu acho que aconteceu, pelo menos nessas Paralimpíadas de Paris 2024, é que até pela qualidade e talvez o investimento e toda a competência de todo mundo envolvido no Brasil, e todas as medalhas, foi quarto ou quinto colocado mesmo? Quinto colocado no geral, trouxe mais evidência. A internet também ajuda a impulsionar um pouquinho isso, tanto para bem quanto para mal, infelizmente, né? Mas pelo menos na minha percepção, vendo outros colegas nas postagens, recompartilhamentos, houve algo positivo. Estão tendo mais percepção em cima do esporte paralímpico hoje. Você percebe isso ou não tanto? Olha, eu acho que sim. Eu acho que depois das Paralimpíadas eu espero que as pessoas tenham uma consciência diferente das coisas que às vezes falando, as pessoas não percebem o que elas estão falando, que isso tá errado. O modo de pejorativo que você fala de uma deficiência, o manco, não sei o que, gente, isso aí não pode falar. E tem gente que fala. Manco é foda, sabe, né? Assim, não, né? Mas assim, as pessoas falam. Falam, tipo, lá, o sem braço. Teve postagens, assim, que a gente via do Para Taekwondo, de comentário, tipo, saía na Globo. Ainda tinha gente falando lá, ele perdeu a luta e perdeu o braço junto. Gente, isso pra mim não é engraçado. Sabe, a gente tava olhando e falou assim, que coisa mais sem noção uma pessoa falar dessa. Desde que o mundo é mundo, infelizmente, a gente não pode normalizar, mas a gente sabe que, infelizmente, isso vai acabar ocorrendo, né? Exato. Então, eu acho que a gente como fisioterapeuta, nós como fisioterapeutas, e trabalhando à frente passando para a mídia, essas coisas, a gente precisa mudar isso. Acho que é através do trabalho de formiga que a gente consegue ir melhorando essa parte, né? Uma coisa que eu vi é que toda vez que, sei lá, Rebeca Andrade nas Olimpíadas ganha uma medalha, o do judô ganha uma medalha, não sei o quê, todo mundo, páginas grandes eu digo, né, compartilhavam os feitos. Depois, quando veio as Paralimpíadas, não postavam. E mesmo quando eles falavam também bem dos fisioterapeutas, agora falando na área de fisioterapia, eu falei, não, vou fazer questão e vou evidenciar também as Paralimpíadas. E isso eu acho que ajuda, né, quanto mais a gente divulgar a alta performance desses atletas, os fisioterapeutas que estão ali envolvidos, ajuda a fomentar e tirar um pouquinho dessa discriminação e esse preconceito que as pessoas têm. Quanto que a galera ganha, mais ou menos? Não sei se você pode falar o salário, mas eu fico pensando o seguinte. Salário de atleta, nós sabemos que no Brasil, se o cara não é jogador de futebol de elite, ou de tem algum outro tipo de patrocínio em relação a algumas lutas e tudo mais, são salários que, putz, é muito difícil, né? A não ser que o cara tenha um destaque na rede social que ele consiga um patrocínio específico. Senão a gente sabe que, eu lembro lá no Karatê, quando eu fui da seleção, que, tinha gente que fazia milagre para conseguir trabalhar, além de treinar no nível máximo, porque senão ele não conseguia sustentar a família. Mas tem um salário base, tem gente que ganha mais, menos, melhorou o salário em relação a patrocínio com a rede social, só um geral assim. Então, a seleção brasileira, os principais atletas de primeiro a quarto lugar do Bolsa Pódio, do primeiro ao quarto lugar do ranking mundial ganha R$16 mil, daí vai diminuindo. Então, assim, os atletas, eles conseguem se manter e eles são, às vezes, provedor da família também. Eles que ajudam a família em si com o salário. Daí tem a Bolsa, o time São Paulo, é a parte paralímpica que eles investem muito nos atletas paralímpicos e dão bolsas boas para eles, então o time é muito grande, por isso que 40% das medalhas dos Jogos Paralímpicos foram de atletas de São Paulo. Então, como é importante o investimento dos caras. Exatamente. Sim. Oportunidade, né? E não só pelo CT ser aqui, mas tem muito investimento, tem muita gente que vem de outros estados para ficar em São Paulo porque tem essas bolsas. Porque até chegar no Bolsa Pódio, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto do ranking, é um show, né? É um trabalho. É um bom trabalho, né? Então, por isso que eles começam com a base, ganhando bolsas estaduais, regionais, para depois chegar na... Mas quem tá entre os melhores do mundo ganha bem, assim. Acho que dá para ficar bem. Mas tem que se manter, né? Que é mais ou menos difícil, o né? valor do Olímpico, assim. Você sabe que isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito com os atletas sobre saber investir o seu dinheiro.
procurar ajuda financeira. Tem tanta hoje em dia esse pessoal assim que ajuda a investir o dinheiro, não gasta, exato, não gasta dinheiro. Você sabe que vida de atleta não é para sempre. A gente sempre tenta conversar, porque querendo ou não virar uma família, a gente fica mais tempo com a seleção brasileira do que com a família da gente, né? Então a gente tem a liberdade de poder conversar, orientar algumas coisas também, né? Não, e o gasto dele é superior a alguém normalmente que não tem algum tipo de deficiência ou alguma doença. Porque ele vai ter que lidar com adaptações que, às vezes, ele vai precisar ter gastos diferentes, né? Em relação até prótese do dia a dia, uma série de outros elementos, se for uma pessoa que é protetizada, é um exemplo, né? Então, o dinheiro que ele ganha é diferente. Né? E ele vai acumular algumas outras questões para a saúde dele que precisam ser vistas, principalmente atleta de alto rendimento, que vai adquirir uma série de comprometimentos musculoesqueléticos ao longo do tempo. Paralímpico ou não, né? Então ele precisa ter um dinheiro guardado, porque ele não vai se manter no pódio a vida inteira. Ninguém assim, faz, exato, né? Nem olímpico, nem paralímpico, e essa é uma coisa que tem bastante curso em relação a isso, que eu acho que tanto o Comitê Paralímpico que tem e o Comitê Olímpico que falam para os atletas fazerem essa transição de carreira, saber investir o seu dinheiro, saber como tá na hora de parar, para você seguir outra área da sua vida, mas dentro do esporte, sabe? Então eu acho isso bacana, tá aparecendo agora, alguns cursos já faz 1-2 anos, mas eu acho que vai fazer uma diferença mais para frente também. Pra gente entender um pouquinho também, Elisa, agora como foi essa vivência nas Paralimpíadas, né? Lá em Paris, propriamente dito. Você foi na última também, Tóquio, no Japão? eu Tava fui. no Japão também, né? Como que é esse ambiente paralímpico? Porque se explora muito na mídia o olímpico, mas nem tanto às vezes o paralímpico. Como é que é vivenciar lá? Como que foi pra você? O que você sente lá dentro? Então, algo mais pessoal mesmo agora. Pessoal total, né? Em Tóquio foi nossa estreia do Para-Taekwondo na modalidade, dentro dos Jogos Paralímpicos. Foi ruim porque era a pandemia. Então a gente estava naquela, vai ter jogos, não vai ter jogos. Sim. Vai ter jogos, não vai ter jogos. Daí você pegava um avião para ir para o Japão, a gente fez escala na Suíça, só vou fazer uma dentro de Tóquio para falar de Paris. Daí. E fazendo teste. Chegava lá no aeroporto, você era direcionado em Tóquio para isso tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, foi para os dois, uma parte específica, onde você fazia mais um teste de PCR para ver se você estava positivo ou negativo, para ver para onde você ia. Ou se você ia para a vila, ou você ia ficar isolado e você ia dentro do hotel de Tóquio. Daí você falava, caraca, e atenção, né? Tá, passava a primeira vez. Daí você chega na vila. Puta, sonho maravilhoso, pena que não tinha público, os staffs eles ficavam dentro da vila também para não ter uma chance maior de contaminação, era um controle muito bom, mas era uma pressão diária de tipo, não posso me contaminar. Você tinha medo de comer, você saía, tinha várias, nas mesas, no refeitório, divisões com placas de acrílico para você não ficar próximo. Então, isso foi muito tenso, porque você fazia PCR todo dia. Todo dia. Caramba. E se você não fizesse, era coleta por saliva. Se você não fizesse, não colocasse pelo número do seu crachá, você não podia sair para o treino e não poderia entrar na vila. Os caras eram muito organizados. E a gente tinha um outro aplicativo que se você precisava ficar ligado 24 horas do seu Bluetooth, que eles tinham como rastrear. Os caras são fera. Japão. Que senão eles te mandavam uma mensagem, liga seu Bluetooth. Porque se tivesse alguma pessoa contaminada perto, você entrava no risco deles também, na zona de risco. Caramba. Então imagina a gente lá, tentando performar com Covid, com possivelmente podia não ter uma fisioterapeuta, um atleta competindo lá, ajudando e competindo. Foi muito tenso. E de Paris, mudando assim, tudo foram 3 anos, foi um ciclo mais curto, mas foi maravilhoso, assim. Eu achei, pessoalmente, sempre quando eu entro, eu sempre choro, porque querendo ou não, uma realização pessoal... A gente se abdica muita coisa, né? Eu digo assim que eu perdi meu pai no início do ano. Sentimentos. E assim, eu tava indo para Santiago nos Jogos Parapan, quando ele entrou em coma, assim. Tipo, minha mãe me ligou no aeroporto falando assim, teu pai tá mal, mas vai fazer tuas coisas. E sabe, daí eu tenho certeza, eu consegui falar com ele ainda quando eu voltei e tudo, ele falou, vai para Paris, tenta o máximo, descer o máximo. E ele acabou falecendo, mas antes de eu ir. Mas essa parte, assim, parte pessoal em si, por isso que eu falo, foi um sonho. Foram 3 anos que eu trabalhei muito na minha vida, abdiquei de muita coisa da minha vida
e ver os atletas que conquistaram lá, porque a gente torce muito para quem a gente está trabalhando, né? Também é muito incrível. Bom. Não, eu sei que eu não ia contar mais assim, mas faz parte, né? Nada, eu tenho duas questões importantes em relação ao que você falou do seu pai. Porque eu penso, primeiro, como foi, perdeu o meu há pouco tempo atrás, mas o que eu penso é assim, caraca, eu penso, minha filha tá com 11. Eu já imaginei uma situação, eu passando mal, ela fazendo uma viagem e eu falando pra ela, mano, vai. Eu falaria a mesma coisa, vai, arrepia. A vida é essa aí. Então eu tenho uma outra visão desse outro lado, assim, né? Mas que bom que você conseguiu ir, que bom que você foi, porque ao mesmo tempo, penso eu que, pô, pra ele mesmo é um orgulho fantástico, né? Saber que a filha conseguiu o que sonhou. É isso, entendeu? Independente do que você conseguiu, foi o que você sonhou, o que você buscou e que você tem um destaque na profissão que você faz. Então, bom, eu tenho uma visão aí de pai agora há um tempo já. Então, por isso mesmo, né? E até assim, o legal é que quando você se dá bem com a sua comissão técnica, com seus atletas, eu tive um apoio muito grande na parte de Santiago, nos Jogos Pan-Americanos, quanto em Paris, assim, que querendo ou não, nos Jogos do PAN em Santiago foi pior ainda, porque estava acontecendo todas as coisas. Mas eu precisava focar meu trabalho. Os atletas não tinham nada a ver com a minha vida pessoal, o que estava acontecendo, assim. Até o pessoal do Comitê Paralímpico falou, olha, se precisar de auxílio de psicólogo e tal, eu falei, não, eu quero focar em deixar que a gente estava com uma equipe gigantesca, a gente ficou o primeiro lugar ainda da modalidade, e eu falei, isso para mim vai me ajudar a melhorar, sabe? E os atletas me apoiaram de um jeito, assim, que eu sou muito grata a todos. Eu gosto muito de todos que fazem parte da seleção, seja os reservas, seja os titulares, é muito bacana. Sabe uma coisa que eu faço? Quando eu chego em algum local que eu sei que de alguma forma, na minha infância meu pai teria me levado, que ele me levou, eu gravo um áudio pra ele ainda, sabia? Jura? Total. Quando a gente foi pra Disney, por exemplo, que pra mim levar a família e todo mundo junto, foi algo que a gente batalhou muito, né? Porque a gente saiu ali de não ter dinheiro pra participar de um amigo secreto no final de ano, senão não ia ter o que comer, literalmente, pra prosperar muito na carreira, né? Eu gravo um áudio pra ele. Até porque nós não nos demos tão bem ao longo da vida e eu aprendi muita coisa depois do meu amadurecimento. Então eu gravo um áudio pra conversar várias coisas. Eu tenho o WhatsApp dele ainda. Eu ainda não consigo abrir o WhatsApp dele. É uma coisa que, como é muito recente, faz só 5 meses, eu não consigo ouvir áudio. Se eu ouvir ainda, eu não acho que eu não estou preparada, sabe, assim. Mas eu acho muito legal essa parte de você mandar o áudio, querer a pessoa estar presente na sua vida. Eu sei que eu acredito em parte de espiritualidade, em algum momento ele tá me vendo, mas é difícil, né? A saudade fica... Ainda mais quando você precisa render o seu trabalho com um peso de saudades muito grande, um luto muito grande, mas você não pode deixar isso atrapalhar o seu trabalho. Como que você entende esse aprendizado emocional para as dificuldades emocionais que os seus atletas passam em relação ao dia a dia deles, em período competitivo? A gente estava conversando em off aqui, que quando eu ficava com a seleção brasileira, a gente tinha ali pessoas que às vezes tinham um problema de relacionamento ou um problema familiar, e aí alguns pegavam aquilo e transformavam em energia para lutar, e outros iam muito mal, né, com uma tristeza profunda em relação à luta. Como você acha que esse aprendizado muda esse processo agora seu com os atletas? A gente começa a ficar mais humano ainda. Eu já me considero uma pessoa que eu escuto muito, tento entender muito, mas eu entendo cada coisa que, às vezes, pra gente... É o que eu estava falando até com uma psicóloga do CPB esses tempos atrás. Falei, o que pode não ser para mim pode ser uma coisa simples, para o atleta é muito grande. Então, qualquer dor, desconforto, dor na unha, quer conversar, quer fazer qualquer coisa, eu vou estar à disposição para ouvir isso. Que isso eu sei que pode interferir no mental e no rendimento do atleta. Elisa, eu tô com uma dor no dedo. Beleza. Vou ver teu dedo, tá incomodando. Você sabe, eu dou atenção até aos mínimos detalhes para o atleta, que às vezes isso é um sinal de que alguma coisa ele está acontecendo e ele precisa, né? Então, sempre eu dou detalhes às pequenas coisas que muita gente fala, não é nada. Ah, não é nada. Não é. Se o atleta está falando, verbalizando, porque alguma coisa está acontecendo. Esse processo de validação é importante. Habitualmente, no esporte, a dor ela é um pouco desvalidada, porque você entende que, principalmente esporte de contato, a pessoa tem que saber internalizar a dor, porque no momento da luta, se ela sentir alguma dor, ela não pode ter expressão e nem recuar, porque senão o adversário ele vai ficar muito mais motivado. Perdendo ou ganhando, se você fizer uma cara de dor, o outro cara te espanca. É isso que a gente faz lá no karatê, você que sabe. Você quer apanhar, mas você apanha andando pra frente e sorrindo, porque pelo menos a pessoa fala, nossa, acho que não tá dando certo. Então, quando você
traz essa vivência da luta pra fora, e às vezes também quando um reclama de dor e tudo mais, fala, tá, para, é mó chorão, então é importante ter alguém que valida esse processo. Isso é bacana. E eu quero saber um pouco sobre a parte mais técnica de tratamento. Ok. Eu vi que você estuda bastante e tem um processo ali em relação a partes acadêmicas e tudo mais. A gente sabe que muitos tratamentos são pseudociências, mas eles têm uma predileção pelos atletas, que eles veem outras pessoas fazendo e eles querem fazer também, e eles relatam se sentir bem, né? E não tem problema da gente fazer, a gente só não pode vender uma terapia inteira disso, que a gente sabe que não funciona, né? Mas como que é essa organização do que vocês fazem de tratamento? Existem protocolos? Porque eu acho que é muito difícil, você tem inúmeros, cara, são muitas variáveis, é diferente, eu tinha a seleção de karatê, mas todo mundo é igual, entendeu? Só muda tamanho, assim, né? Lá não, né? Então vocês têm protocolos de tratamento, não tem cursos de capacitação, tem técnica que todo mundo gosta, pô, tem que usar mesmo que você sabe que não vai muito, como que funciona esse processo? Então, dentro da seleção a gente trabalha muito, eu tenho um analista de desempenho, a gente tem dentro da comissão técnica, que me ajuda muito ao quê? A gente faz controle de TQR, PSE todo dia com os atletas, e eu também converso com os atletas todo dia para saber questão de dor e tal. Nisso a gente estabiliza, fecha como vai ser o treino técnico e o físico, junto com o preparador, o coordenador, para daí a gente desenvolver. Daí o atleta está com dor, beleza, teve uma dor diferente, vou ver o que é, se foi trauma do treino, que é muito comum a gente pegar... Putz, eles treinam achando que é luta, gente, desculpa, mas é uma chuta para tudo que é lado. A gente fala, não precisa chutar forte, não, mas tá tranquilo, mas você vai lá, chuta igual, você fala, beleza. Dor muscular. Eu trabalho muito com a parte de terapia manual, acho sensacional. Nossa mão é o melhor instrumento que a gente tem. Todo fisioterapeuta fala isso, né? Mas vocês acabam tendo capacitação interna? Como que vocês fazem? Vocês buscam os próprios capacitação? O comitê incentiva de alguma forma? Não, a gente é individual, né? Daí dentro, como eu sou a físio principal da parte para taekwondo, eu também estou sempre estudando, então a gente está sempre aí na... Mas eu gosto de terapia manual, eu gosto muito de fazer agulhamentos, dry needling com laser, eu acho que isso ajuda bastante a aliviar ponto dentro do seu tempo certo de fazer, não vai fazer antes de uma pré-competição ali que vai estar com sono, vai dormir, né? Tem todos os seus... Mas eu trabalho bastante terapia manual. Eu adoro usar aparelho. O pessoal fala assim, a gente trabalha bastante com a mão. Eu falei, beleza, mas um Venom ali vai ajudar também. Desculpa aí falar a marca, né? Mas é que só tem um aparelho que vibra e esquenta ao mesmo tempo. Mas eu acho excelente. Patrocina nós. Eu também. Todos nós, né? Todos nós. Andréia, tamo aí, viu? Ó, tem até nome já, ó. Já sabemos para quem direcionar. Mas então é mais ou menos assim. E é muito relativo, que nem em Paris a gente teve algumas lesões específicas de musculares, quando a gente estava na aclimatação em Troyes, que a gente foi para lá ficar uma semana antes. Uma cidade perto de Paris, né? 1h30. A gente fez lá, lindíssima, daí a gente fez uma aclimatação lá. O ruim era um tempo muito seco, diferente do que a gente estava aqui. Muitos atletas ficaram com dor de garganta. É tipo como tá aqui hoje, em São Paulo? Como está agora, né? Exato. Nossa, daí vai lá e dá antibiótico. Interfere desempenho, atleta não treina, começa a ter febre. Então, nisso é outros marcadores que a gente vai tendo. Eu falo, não treina. Se tá se sentindo mal, você não vai treinar. Daí o técnico já fala, putz, Elisa, mas a gente tem 7 dias. Eu falei, mas ele precisa recuperar, senão vai machucar. Daí, porque você tem essa questão também, né? Tá com febre, dor, tá com antibiótico, tá tomando remédio, não consegue andar, você vai levantar a perna pra ficar chutando. É uma coisa mais complexa, né? E mais ou menos a gente vai vendo isso, assim, o que o atleta vai tendo. A gente teve lesão muscular lá dentro de Troyes. Na aclimatação ainda. Na aclimatação, mas a gente conseguiu resolver. A equipe médica do Centro de Treinamento é maravilhosa, mais com a fisioterapia. Isso que é legal da gente trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com a equipe interdisciplinar, né, que a gente pega médico, psicólogo, tem dentista, podóloga, tinha podóloga lá. Podólogo? Pô, faz jamais super imaginaria. sentido, né, pra galera, mas que faz legal sentido, que levaram, mas eu não né? imaginaria Também não, num faz ambiente sentido. paralímpico. Faz sentido depois que falou. É tipo você analisar um fato que já aconteceu, né? Você consegue, nossa, não, mas todos os sinais indicavam. Então, era uma enfermeira dentro do centro de treinamento, que ela é podóloga. E o taekwondo, a gente tem um sério problema, que os atletas abrem o pé por causa do tatame.
Do tatame? É, porque o tatame ele desliza e o pé fica raspando. É verdade. É descalço, né? É descalço. É descalço. Daí nisso vai fazendo bolha. A gente teve uma atleta que abriu literalmente assim que ela ficou. A gente teve que fazer curativo, toda essa parte ela ficou sem treinar um dia porque ficou carne viva, assim. A gente usou o curativo, fez tudo certo e depois pra competição ela foi na podóloga, tirou aquela pele morta, ela competiu muito bem. Podóloga foi muito Tem bom. uma galera que. Eu lembro lá um dos campeões que a gente teve brasileiro, no Mundial, tipo, ele teve um entorse de tornozelo. Do karatê? Do karatê. Uma semana antes, tipo, 5 dias antes. Ficou gigante lá, mano, enfaixava, foi e ganhou o Mundial. É muito louco. Tem uma galera que, tipo. Alto rendimento. Porque a gente. Se eu, Essa é a diferença. se eu tiver uma bolha, acabou. Eu vou dar de cadeira de roda. Imagina, ainda descalço, entrando lá, feliz da vida e tendo que treinar, continuar raspando, tendo um atrito do pé e ela felizona lá. Mas olha, essa podóloga salvou. Só pra eu me situar aqui, eu peço desculpas que eu tive que sair rapidinho, por causa que eu fui buscar a minha chave no chaveiro que eu tinha esquecido, né? O que vocês conversaram? Você foi buscar a chave no chaveiro ou você foi buscar o chaveiro? Não, o chaveiro veio lá da Zona Norte só pra poder abrir aqui e pegar a chave que eu esqueci lá, cara. Olha que absurdo. Num clima tão agradável como hoje, ele ficou muito feliz, eu acho, né? Não, mas eu dei uma gratificação pra ele, daí ele ficou mais feliz. Um abraço, Deu né? tudo certo. Não, foi 50 mesmo. Obrigado de adulto é dinheiro. Paguei pô. Uber, paguei Uber, agradecimento de adulto é dinheiro. Vai falar obrigado. Não, dinheiro, Ele pô. queria cobrar só a chave, mas eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, você veio de longe. Você não sabe se ele superfaturou a chave já? Não, ele manteve o preço, que ele já tinha falado quando eu cheguei. Será que ele já previa? Vai saber, né? Mas o que vocês falaram? Só pra ver se eu não vou repetir a A pergunta. gente falou algumas coisas. Não, acho que uma você não vai repetir, porque a gente falou em relação à paternidade. E depois a gente tava falando sobre técnicas e os métodos que existem de tratamentos no comitê. Então foi o que vocês estão finalizando agora. Posso só... Claro, perguntinha? É que você falou da equipe multidisciplinar e o Álvaro Margutti, que é da equipe de ginástica olímpica, Sim, né? Veio aqui. Álvaro, gente boa. Muito gente boa, um coração enorme. Eu perguntei pra ele também como é que funcionava essa relação da equipe propriamente dita, né? Como é no ambiente paralímpico, principalmente, obviamente, no para taekwondo, como é que é a relação de vocês? Existe uma hierarquia? Vocês fazem uma reunião para ver o caso de cada atleta, o que pode fazer, o que não pode ser feito? Como é feito o direcionamento aí de todos vocês juntos? Em questão de confederação, a nível de jogos. Vamos falar dos dois. A nível de confederação, a gente tem uma médica, e daí o fisioterapeuta olímpico, paralímpico, e trabalhamos com essa base. Daí a gente discute caso, passa com ela, a gente conversa e a gente vai discutindo em relação a isso. Nos jogos, é igual o Comitê Olímpico Brasileiro, o médico vai do comitê e atende aos atletas da confederação. Então, ambos são muito bons, a parte do Comitê Paralímpico, os caras são muito feras, assim, eles respeitam pra caramba, que nem a gente precisou fazer alguns procedimentos com os atletas lá. O médico falou, Elisa, você pode vir aqui na minha sala? Eu falei, posso. Desci, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Você concorda? Eu falei, eu concordo, mas peraí que eu vou ter que chamar o técnico. Pra ver se realmente faz... Porque tem que conversar com o técnico também. Às vezes o pessoal da área da saúde tem um sério problema de achar assim, eu decido, o técnico fica fora. Não, gente, você tem que conversar com o principal peça do negócio pro atleta lá também, né? Daí eu sei que, como eu tenho um coordenador muito coerente, um técnico também, eles falam o que você acha. Eles falam, vamos fazer. Então vamos fazer. Então essa questão de confiança que a gente foi Ou se tendo... falar, não vamos fazer... Não, também respeita também, daí a gente só pergunta, por que você acha que não? Sim, porque eu acho isso, isso, isso. Não vai fazer, por quê? Porque não quer. Minha cabeça. Porque sim. Voz na minha cabeça, mas pô. tem uma reunião realmente Tem. A gente fala. Por isso que eu digo assim, a gente tá entre os melhores do mundo, em menos de 2 jogos que a gente teve. A gente ficou campeão mundial em equipe ano passado no México, Santiago, nos Jogos Pan-Americanos, que eu estava falando para ele, a gente ficou em primeiro. Agora, em Paris, a gente ficou em 5º, melhor das Américas, o melhor do mundo das Américas e 5º do geral, do taekwondo. Então, são muitas coisas que a gente está trabalhando, trabalho de formiga que eu sempre falo, mas que a gente já está desenvolvendo. Só para eu me situar, então, o para taekwondo, quando você falou que começou no Brasil. Não, ou a modalidade paralímpica? A paralímpica a gente começou aqui, ela já tinha começado na Coreia, ela é coreana, né? Então daí a gente começou no Brasil, eu e o técnico Alan, né? Já foi pra Coreia? Já. Calor, hein? É quente? Caraca. Qualquer época do ano é quente, mas calor pra caramba, hein? Tem 45 graus
Fácil. É sério isso aí? Ué, mas não é assim, do Japão pra Coreia Não, mas aí tem uma perto, época que depende do neva lugar, né? tal, Eu é sei. isso. Mas assim, tá. mas a Coreia sempre é calor. É uma São Paulo com mais trânsito, acredite ou não, mas é mais organizado. E comida? Putz, a gente ficou num lugar que era muito coreano. Não tava na moda os doramas ainda, nada. Mas mesmo assim, era marreco. Perdeu a chance de tirar foto com um monte de gente, hein? Nossa, eu Você falei, não ia cara, saber. olha, hoje os doraminha falam, ai, olha, se eu tivesse visto quem era lá. Não, mas assim, não, eles estavam fazendo propaganda no dorama que eu vi da Targenbaum, sei, do tô Tigrinho lá. Daí eu falei, olha aí, ó. Mas BTS já era famoso. Então. Eu não tinha estourado, mas BTS, teoricamente, tem 20 anos, uma coisa assim. Quê? Como assim? Mais ou menos, né? Mas é que estourou Será? faz pouco, né? Ou 10 anos? Não, Vamos ver quanto 10, tempo né? tem. Porque os caras têm 20 anos, não é possível. Não. Vamos ver. 20 e poucos eu, anos. eu falei aleatório, eu vou chutar aqui. Vai. Ah, meu Deus do céu. Vai falando enquanto eu pesquiso. Não, tudo bem. Mas aí o Para Taekwondo, a modalidade, assim como ela foi desenvolvida em vários outros países, no Brasil foi a gente que começou. E daí começou com, com 11 as anos, competições desculpa, aqui. Olha aí, pessoal. ó. 11 anos. E parte de confederação e deu sequências aí. Qual foi o país mais diferente ou o local mais diferente que você já foi? Que eu gostei ou que eu não gostei? Pode ser pros dois. E qual comida Junto você com o passou mal? Aí, ó. Deixa eu ver. O que eu mais gostei, eu gostei muito da Jordânia. Jordânia. Achei lindo. Eu acho que agora não tá tão lindo, porque não foi nessa época de... Tava muito legal ali, Petra, aquela região de Amman, é muito linda. A comida é maravilhosa. A As pessoas é são legais demais, assim, é diferente de outras questões árabes que a gente já foi, assim. Foi para Marrocos já e para Riad, Arábia Saudita. Então são lugares que mulher não é muito valorizada lá, então você, às vezes, como você está à frente de uma comissão técnica, que nem a gente foi para Riad, eu tinha que falar um negócio com alguém, putz, com mulher da recepção do hotel. Ela me ignorava. Falava, puta que pariu, né? Desculpa a palavra, a gente falava. Pode falar sem limite. Daí eu falei, gente, não dá, né? Daí eu pedia pro meu coordenador falar, porque eu era ignorada. Daí eu falei que eu consegui falar com um chefe delas. Falei, você vai ter que falar comigo aqui, porque eu existo, tá? Né? Mas era muito complicado. Mulher não podia andar de leg, não podia andar de bermuda, não podia andar de regata. Ai, você vai desrespeitar lá, já era, não tem então, condição. Tem aquela polícia deles lá, e a gente passou por uma situação que, sei lá, a atleta tava só com uma parte do braço aparecendo, a polícia foi lá falando, a próxima vez, se você estiver mostrando esse braço, você pode pegar até 7 anos de prisão. A gente falou, que isso? Era treino. Com calor. Então, assim, sabe... Mesmo no ambiente de treino? Não, fica a polícia, fica olhando. Então, pra eles não devia nem estar treinando. Essa é a ideia. Pelo que eu sei, eu não sei, posso estar falando merda, mas assim, para eles, a função social da mulher é diferente. Mas você sabe que a parte da Arábia Saudita em si, a Riad em si, eles querem levar possivelmente mais para frente os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não, até porque você tem hoje lá times de futebol Exato. e tudo mais crescendo com jogadores europeus. Eles estão se abrindo aos poucos, mas ainda tem muita... Eu acho que se eles querem abrir tanto para o esporte, que foi o nosso Grand Prix final, foi em Riad, isso é muito importante para o taekwondo, olímpico e paralímpico, foram para os dois. Fazer um evento desse, onde tipo, mulher, tem um monte de lutadora mulher, você tem que respeitar a mulher, aprender, vai ter que aprender a lidar. Se você quer que cresça o esporte no local deles, a gente tem que respeitar a cultura, eu sempre falo para os atletas, eu falei, você não gostou, o problema é seu, porque a gente está na cultura da pessoa. É mesmo, cada um, eles não gostam disso e não vai fazer. A gente tá no país dos caras, né? Mas, assim, eu achei demais algumas coisas, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas é difícil ir no país deles e falar, não, principalmente o Brasil, que tem uma cultura mais aberta. E comida, o que você já passou mal aí? Caraca, na Coreia, gente, passei mal de verdade. Eu tinha esses marreco missô, e daí como a gente... Marreco pato mesmo? Defumado, assim, de café da manhã, 7 eu já da manhã. Já comi quando eu... Lá... 7 da manhã? 7 da manhã eu não comi, não. Tá explicado porque passou mal. Nossa, mas aí eu nem... 7 da manhã, mas tem que ter alguma coisa alcoólica pra diluir isso. 7 da manhã também. Gente, sério, era isso, uns missô, e lá tem uns bichos, tipo uma... Peraí, 7 da manhã não seria quase 7 da noite? Teoricamente, você não tomou de café da manhã. Eu tô vendo fuso ali, né? Mas olha, pesado. Isso daí só tinha um leite com sucrilhos que eu tomava no café da manhã e sopa Vono, porque foi ruim demais, assim. E ainda falando uma coisa muito trash, nunca tive quando criança. Daí eu fiquei grande, mas eu falo, cara, eles vão
pros lugares e pega verme. Peguei verminose de suco de pera que eu tomei lá na Coreia, gente. A cara do Ricardo. No hotel. O hotel era ótimo, tá? Não era hotelzinho. Ah, imagina. E eu, nossa, voltei meio mal, assim. E o médico falou, nossa, mas como é que você tá com vermes? Eu falei, mentira. É isso, gente. Vocês acham que a gente é só uma coisa chique, linda, Não, bonita, a gente não acha não. A né? gente tem certeza que é o pior. Horrível. Pegou um verme. Que nem eu. Caralho. E aí, como Não. você tá? Com verme. Não, eu falei, Isso, boa isso experiência. já Solitária. aconteceu com, agora voltando pro esporte, já aconteceu com algum atleta? De parte verminose e de passar mal. Passar mal várias. A gente foi pra Portugal uma Como vez. que é essa mudança? Vocês levam um próprio cozinheiro? Vocês designam alguém lá? Porque dá pra um atleta comer alguma coisa diferente em período de Mandou treinamento? bem, cara. Como é que é a dieta deles? Mandou Deve bem. ser algo bem complicado, né? Pra ainda mais um país tão diferente, com uma cultura tão diferente. Calcula aí, quantas gramas de proteína tem 100 gramas de pato? Não, mas, Isso. gente, mas Pombo, falando, barato. eu já vou responder. Tinha umas. Como a gente tava muito centralizado num lugar muito coreano, você ia na frente dos restaurantes, tinha aquelas caixas de água, parece, assim, e cheio de peixe e vermes, assim. Ah. Daí você ia lá, tipo, você escolher. Tinha tipo, uns caras. Suco de pera. Aí o cara pegou, jogou água. Jogou uma essência, certeza. Deu pra você. Mas olha, Ah, daqui. pelo menos era nutritivo o negócio. E daí você escolhia o negócio que tava saindo da concha lá pra comer. Imagina os atletas olhando isso. Daí eles falavam, meu, não vou comer isso aqui não. E não sei o que. A gente ficava rodando pra achar algo comível. Se alguém tá vendo minha cara aqui. Não, Deus mas do meu, céu. se vocês vissem assim, você olhava assim, mas eram umas coisas assim, tipo, gigantescas, uns vermes, os negócios assim, você fala, Jesus. Os plateuminto nadando. Você voltou com o verme, a solitária. Tudo, tava uma família ali, mais ou Matênia, menos. sei A lá. solitária teve companhia. Que merda. Não, mas gente, essas coisas a gente fala, por mais hotéis bons que a gente fica, assim, não é a mesma. Mas como é que o atleta mantém a questão de proteína, a Ah, meta que vocês- calórica? Porque se o cara reduzir carboidrato, vai perder músculo. Se o cara reduzir proteína, perde músculo. Pode reduzir nada. Essa é a O ideia. pessoal leva suplemento na creatina, whey deles, mas eles se adaptam à dieta do que tem lá. E isso é muito complicado. Quando a gente vai pra Ásia, a alimentação sempre é muito ruim. Arroz. E às vezes tem que achar Não, hambúrguer. depende de onde você vai. Eu fui pra Dubai e eu comi comida indiana o tempo todo, porque nem tudo por ser tá na parte árabe é realmente árabe ou na parte oriental, digamos assim, vai ser aquilo, né? Você E falou que cara, é eu muito passei trabalhador lá, mal né? os 3 primeiros dias, muito forte. Suou. Só curry ali. Nossa, o curry Não, era pesado. pimenta ou era? Não é pimenta, é muito tempero diferente, né? É tempero É que a diferente, o gente não tá curry principalmente. acostumado. Entendeu? E as coisas que dão de manhã no café da manhã também. Você fala, cara, O que você é tomou de tudo café da isso? manhã? Ah, cara, eu não sei dizer o nome, mas tinha uns feijões estranhos. Você dizer o nome da hora. Né? Ah, não sei. Tinha... Tinha suco de pera? Não. Qual era o nome do verminho que você pegou, né? Quando eu vi que tinha o cara lá fazendo um omelete, eu falei, é só isso que eu vou comer. Porque foi no primeiro dia você vai comer o que tem, né? Aham. Mas você perguntou ovo do que você comeu? Cara, será que foi de marreco? Não sei. Ovo de camelo, cara. Mas depois que eu passei a comer só os ovinhos de Camelo. manhã e pão, tava tudo certo. Mas Melhorou. quando eu pegava as outras coisas, era... E olha que eu sou vegetariano, tinha as coisas com carne lá que eu não pegava. Ah, deve ser animal. Nossa senhora, eu ia passar mal. Você chega no banheiro e não sabe se Mas é senta ou se muito põe a curry, cara. é muito tempero, é muito curry. Não, então é isso que o um atleta problema. passa mal, às vezes, porque a gente cuida muito essa questão, mas, meu, Quanto Seu tempo antes lar. você chega? a gente chega, depende da competição. Se é competição Open, vai em 3, 4 dias. Se é competição Grand Prix, a gente vai um pouco antes pra ver o fuso, sempre o fuso horário, né? Senão, às vezes, é só chega, dorme, pesa, compete e volta embora. Tranquilinho, assim, 30 horas de voo pra 3 dias de competição. E luta mal, né? Luta cansado, o corpo tá É. destruído. Mas é mais ou menos assim. Quase todo mundo faz dessa forma, né? Os outros países também. Mas é o que eu digo assim, que nem eu falei da Coreia. Meu, você não vai achar outra coisa pra comer. Ou você come aquilo, ou você come sucrilhos e leite, assim, pra atleta. Eu jurava que a confederação, o comitê mandava comida Não. junto. A gente teve isso em Paris. Na aclimatação, teve cozinheiros brasileiros que foram pra nós. Mas Paris é uma culinária excelente. É, Tem não. essa questão. Então talvez fosse. É mais fácil até encontrar Encontrar matéria-prima, essas questões, né? Mas, ó, pra você ter uma ideia, o pessoal que a gente foi numa competição e 2 atletas passaram mais, a gente foi com mais modalidades, taekwondo, atletismo. Era uma modalidade chamada IWAS, então tinha várias modalidades específicas paralímpicas. Uma galera comeu um peixe e passou mal, assim. Tipo, o atleta não conseguiu competir direito, assim.
que não parava de ir no banheiro. Tem que ver o que o peixe tinha comido. Não, mas é umas lá coisas dentro. doidas pra você falar assim, caraca, peixe, né? Tem- Que é uma coisa Tem lugar teoricamente leve, né? que até a água que a galera lava o prato já... Você sabe que é uma contaminado. coisa que a gente não... É muito comum em países que a gente vai fora, né? Eles deixarem a água dentro de uma jarra pra gente tomar no restaurante. Ninguém toma. A gente sempre orienta pra tomar com garrafa fechada, justamente por essa questão da contaminação. Muito comum. Então, gente, fica uma dica pra todo mundo. Dica Quem de viajar, vida. pra não pegar algum piriri lá, sempre garrafa fechada, nunca aquelas... Porque a gente fala, tá aguinha aqui, né, tal, meu. Água suja. Às vezes a gente reclama da vigilância sanitária no não, Brasil, é que mas ela é uma Nossa, bênção aqui pra gente. Viu? Sim, sim. Não tem outros países. A gente vai e fala, caraca, isso não existe em outros lugares. Comparando ao tipo de comida que a gente vê. Já foi pra Índia? Não. Ah, Mas eu tenho os indianos que a gente vê lá competindo. Os caras, Mas aí não passa mal, eles não passam mal comendo eles nada. lá, pô, comer o que quiser, que a imunidade tá boa. Você pegou verme? Não, eu fiz ontem. Ali, ó, prático. Eu não obrigada. sei, porque aqui, para nós, aqui chegam aqueles vídeos de comida de rua animal, né, cara? eu tenho um Você amigo recebe? que morou lá e ele falou que é assim Na mesmo. Índia. Você recebe no Instagram as comidas de rua indiana? Ah, eu já vi Comida de alguns. rua indiana, comida de rua. Vai pro Instagram começar a entregar. Só falar umas 3 vezes que você vai começar a receber aí. Esse meu amigo falou que é assim mesmo. O cara Na rua cortando é assim. carne com o dedão do Não, tamanho do tem pé. de tudo, tem lugar Ave certo e Maria. tudo mais, mas tem isso na rua também. Não, mas você pega... por mais que eles falem, questão de guerra. Coreia, a gente foi em algumas feiras lá, cara, tinha 45 graus, não esquecendo disso, carne de cachorro. Teve um atleta que passou mal vendo o cachorrinho, a cabeça do cachorro, as patinhas do cachorro. Eu falei, gente, umas coisas assim. Não, e é normal, e a carne cara. Nesse mesmo momento, alguém na Índia tá no podcast, eu fui no Brasil. A vaca. Tinha uma vaca. Então. A pata da vaca, o rabo da vaca. Não, mas eu comi vaca atolada. Eles me serviram vaca atolada no Brasil. Em algum momento alguém tá na Índia falando assim. Não, mas aí foi da Coreia. O pessoal gosta de um cachorrinho real, mas assim, tinha lá, mas não tinha gelo. Essa questão da vigilância sanitária é uma coisa muito doida que a gente fala. Vão no mercado comprar alguma coisa pra comer, beleza. Mas se ia lá na feira, daí tinha o cachorro cortadinho em pedaço. Daí tinha frango, igual a gente vai em mercado, essas coisas. Não tinha gelo, ele tava ali, cheio de mosca, sabe? É muito louco. Mas era 45 graus? Tava 40, já Então tava... já tava ali pra você pegar, só comer. Não, e é uma mistura de naftalina com cheiro de peixe, com cheiro de frango, com cheiro de cachorro, assim. E o pessoal fala que eles comem, eles têm essa cultura, que ainda, graças a Deus, eu acho que é pra acabar, né? Que eles estão sancionando uma lei pra acabar de comer cachorro lá. Que eles falaram que sofreram muito na época da guerra, que não tinha alimentação, e tudo bem, eu entendo isso, assim, a gente começa a entender melhor, mas eram umas coisas que você falava... Ah, não, mas a alimentação é sempre o que tem disponível, né? Ah, sim. Exato, sopa Vono. A minha foi sopa Vono, eu nunca comi tanto sódio na Foi minha pego na vida. imigração, né? O que você quer vender no nosso país aqui? Sopa Vono? Quanto que 70 pacotinhos de sopa Vono? Voltei com 5 pedras no rim, mais ou menos, tanto sódio naquele negócio, mas ó, não dava. E um verme. E um verme, no saldo saiu positivo. Ai, meu Deus do céu. E, assim, agora voltando um pouquinho de novo Sim. no esporte. Quais são as lesões mais prevalentes no para-taekwondo? Ah, e fala da classificação. É verdade. Nem falando Porque da daí dá pra classificação. falar por classificação isso. Vocês querem que eu fale o que primeiro? Classifica e lesiona por classificação. Então, a gente tem o Kyorigi, que é a luta. Então, tem o K44, é a classe K40 que a gente chama, né? Divididas em K44, K42. Sempre o número mais alto, 44, a lesão é mais tranquila. Sempre o número mais baixo, a lesão é um pouco maior. Né? Então, por exemplo, tem o K44, é uma ausência de antebraço, de mão, lesão de plexo braquial, queimaduras, que é muito comum. Atletas do Vietnã, da Rússia, eles sofrerem queimaduras ou trauma de bomba. Da Turquia, tem muito atleta que é queimado por causa das guerras deles lá e que os atletas sofreram esse tipo de lesão, né? Então, a K44 seria essa e a K42 é acima dos cotovelos dos dois braços, bilateral. Né? Antigamente tinha uma categoria que você podia lutar sem os dois braços, mas aí caiu fora. Não existe essa categoria, então. Não mais, porque a cada 4 anos a gente vai mudando as regras de classificação funcional para ficar uma coisa
alinhada com as deficiências de todo mundo. Nunca vai ser igual que a gente começou lá na frente falando que sempre tem coisa que vai tirar vantagem. Um atleta que tem plexo braquial chutando com quem não tem um braço, lógico que o cara vai ter mais vantagem, né? Então, por causa disso, eles acharam melhor tirar. Mas não tem atletas suficientes com as mesmas características para ter uma categoria só. Exato. E não era também essa questão tão da competitiva. Então, daí por isso que eles deixaram mais enxutas. Agora que vai começar o ciclo paralímpico para Los Angeles, que eu faço parte do Comitê Internacional Paralímpico da WT, que é a Federação Internacional de Taekwondo, a gente está organizando a nova regra para 2028. Então, acabou os jogos, a gente já começa a aplicar essa nova regra de classificação. A gente não sabe se vai ter uma classe K45 ou se a gente vai fazer alguma coisa para os braçudos, que a gente chama, né? Uma pergunta aqui de leigo. Por que K? Por que 44? É K de Kyorigi, né? Da luta. Sempre assim, quando você vê um S, é de swimming, da natação, tem toda essa parte, né? E daí dos 40 é por causa de superior, né? Que vai vendo, e o 40 de superior, e a parte do 2, o 4 é 4, que é maior, então não tem tanta deficiência tão grave, tão acometido, e a 2 é um pouquinho mais acometida. Tem toda uma nomenclatura para os esportes. É igual lesão ortopédica, você tem as nomenclaturas numéricas também. Exatamente. Mais ou menos é isso. E as lesões que a gente tem, muscular, porque o taekwondo, para taekwondo a gente trabalha muito potência, né, de chute. Então, a gente tem o colete, no colete a gente tem o atleta usa uma meia eletrônica, e a meia eletrônica você precisa chutar dentro da calibração para você marcar ponto. Tá. Então, né, não é só você dar um chute. Não, você tem que chutar dentro da calibragem, que é o do seu peso, para entrar ponto. Então, dependendo... Então é bem balanceado. Da questão do peso, sim. É bem balanceado. É igual o taekwondo olímpico, é a mesma coisa. Então, daí, nessa questão de lesão muscular. Joelho, a gente teve um caso até com o Natan, né, na semifinal. Ele estava lutando com o turco. A gente estava indo muito bem. Ele foi fazer um chute com a direita, a perna esquerda ele fez um falseio, um valgo dinâmico, e nisso ele pegou e teve uma lesão de cruzado e não conseguiu, terminou a luta, mas nada que pudesse competir a final ou a disputa de bronze. Mas ele terminou a luta? Conseguiu ganhar? Ele quis terminar, ele falou, eu quero terminar, Elisa, eu preciso disso pra mim. E eu acho que é por isso que ele tá com a cabeça boa hoje, e eu sabia que não ia ter mais risco pra ele, porque ele não ia conseguir chutar aquela perna. Então, pra mim, faltava tipo menos de 1 minuto de luta. E é isso para um atleta, não é jogos regionais de São Paulo, né? Uma pergunta nisso que você falou. Elisa, eu quero terminar. É com você ou com o médico que ele decide ali na hora, ou é alguém que tá no momento? Como que é esse momento ali? A gente tem Quem que decide de fato? O médico da arena que entra durante a competição. Eu entro com um técnico e com um atleta, e se alguém machuca dentro de jogos, ela chama, ou de competições importantes, ela chama o médico responsável da arena, ele entra, eu entro junto, porque ele chama sempre o fisioterapeuta junto, e daí ele pergunta onde está doendo, faz os testes específicos e tal, e daí ele fala que tá tudo bem para você competir, ele viu que não tem nada grave, o atleta fala, beleza. Nesse caso do Natan. Puxou a perna. Não, e sabe o que é o problema? Saiu, voltou. Da questão do Natan, ele tem uma musculatura muito forte. Tô falando, o Natan sabe, ele não se importa da gente falar dele, então ele fez um pivô, o teste do pivô shift lá, e deu negativo. O médico fez umas 5 vezes. Eu falei, e aí? Que eu não podia encostar nele, mas não, deu negativo. Eu falei, sério? Ele é. Daí que ele falou, Elisa, posso continuar? Eu falei, tá. Daí o médico falou, não, dá pra ele continuar também. A gente conversou. Daí o Natan continuou, não conseguiu fazer base de apoio, mas ele terminou a luta. Isso acho que fez bem pra cabeça dele. Se ele não tivesse terminado, ele ia ficar com aquela coisa, e se... Sim. E se... Sabe, daí eu acho que ia se... A dúvida, né? Quem sabe se eu pudesse 1 minuto lá, porque ele tava ganhando. Ele ia pra final. Grande chance de ir pra final. Então, sabe, assim, aquela coisa assim, tipo, pior coisa é a dúvida, né? Você fala assim, a gente sabia que ele não ia chutar, não ia ter problema de risco pra ele. O médico falou que ele podia continuar. Bom, obviamente não houve disputa de bronze depois. Daí não, o marroquino ganhou. Ele já foi direto pro hospital dentro da vila fazer ressonância magnética. Sensacional a parte da médica da vila.
Um container com ressonância. Um container com ressonância. Mas uma máquina surreal. Você visse as imagens assim, ó. Top. Precisamos de uma dessa por aqui. E saía na hora, tudo. Daí eu chamava, saía a imagem, saía num computador. Daí você ia numa sala. E daí o médico já descia, tipo... Laudável. Computador desse tamanho, assim. Ele mostrava a lesão, falava isso, tal. E a gente ganhava daí brace, tudo que quisesse lá, os caras davam. E mantinha. Top, tá? Eu quase comecei a falar as técnicas aqui pra zoar agora, que ganhava, mas eu fiquei quieto, ainda bem. O quê? O quê? Ah, não, essas técnicas que as pessoas... Você ganhava o que você quiser, você quer ozônio, vai ligamento, pá! Vai, daqui o ozônio, põe no ligamento. Vamos lá. Eu fui olhar aqui, o João, ele cria os memes, me manda pra eu postar e beleza. Não me entrega. Aí eu fui olhar o comentário, isso é típico de quem só vive atrás do computador fazendo pesquisa e não atende paciente. Eu falei, caralho, meu irmão, tu olhou o meu Instagram ou você falou isso aleatoriamente, né? E eu tô olhando se ele responde, eu tô curioso. Sempre tem. Muito louco. Elisa, a gente não finaliza o podcast, quem finaliza é sempre a convidada. E foi muito bacana o papo, de verdade. Depois a gente chama você pra fazer com outras pessoas, pra poder colaborar mais. A gente tem muita mais história das comidas, dos vermes. Qual foi a maior lembrança que você trouxe? Um verme. Crio ele até hoje. Nossa, tá lá. Tá aqui. Nem saiu. Não quis tomar o Bedazol, nada, tá aqui, ó. Mas quem que eu tomar, né? Passei na imigração, não pegou nada, né? Você tem agora... Você pode olhar pra aquela câmera e você pode mandar um recado, o que você quiser, passa esse contato, enfim, o momento é só seu e já encerra aqui. Nós terminamos. Muito obrigado a presença. Beleza. Eu queria agradecer, né, João, Ricardo, não conhecia ainda. Eu agradeço muito o convite. A gente não conseguiu vir naquela quinta-feira, mas eu fico feliz que o Ricardo falou que ele não estava, né? Ele não estava. Então, eu acho que tudo aconteceu para ser hoje. Então, eu queria agradecer. Pessoal, quem quer seguir para a parte da fisioterapia paralímpica, não esqueça eu queria até falar isso que é muito legal. Você pode ser um classificador funcional. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem muito curso e é uma profissão. Você pode ganhar dinheiro em cima disso também e ajudar o movimento paralímpico a crescer. Então é uma coisa que eu falo, entra lá no site do CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro, joga lá no Google, procura, tentem entender um pouquinho mais do esporte, vão parar com o capacitismo, os atletas são fenomenais. Se vocês verem o quanto eles treinam, o quanto eles realmente se dedicam, vocês vão ver que as coisas são diferentes. E queria agradecer, bora lá, né? Fisioterapia esportiva, continuamos. Valeu. Obrigada, pessoal. A gente que agradece. Valeu. Nosso brinde final. E galera, até o próximo episódio.